Olá, estudantes! Bem-vindos para a nossa próxima aula. Espero que vocês estejam animados. Já estamos quase concluindo a unidade 2. Está passando rápido. Sei que vocês estudam muito, devem, né, estar cansados, mas fica firme aí, tá? Fique firme, porque é importante que vocês foquem agora nos estudos, que concluam aí esses módulos, esses componentes, né? No de arte é um componente com uma carga horária no terceiro ano ela é menor, certo? Porém, por isso que nós trouxemos aqui só os temas mais importantes, os temas revisados, tá? De aulas que vocês já assistiram no primeiro, conteúdos que vocês já viram no segundo, e no terceiro ano a gente faz revisão, aprofundando, trazendo novas discussões sobre esses temas, principalmente dos estilos, né, tendências artísticas que caem nas provas do Enem, de concursos, certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula 11.1. Professora Lidiana da Cruz, Arte Visuais e Cidade. Vamos abordar sobre arte pública, arte urbana, grafite, intervenção urbana, arte contemporânea, o papel do artista. São 3 temas. Vamos à leitura das habilidades que vocês irão desenvolver, vivenciar práticas corporais e significá-la em seu corpo, no seu projeto de vida, como forma de autoconhecimento, autocuidado com o corpo e com a saúde, socialização e entretenimento. Dialogar e produzir entendimento mútuo nas diversas linguagens artísticas, corporais e verbais, com vistas ao interesse comum, pautado em princípios e valores de equidade, assentados na democracia e nos direitos humanos. Então, essas são as habilidades, é claro que vocês desenvolvem outras, eu não trago todas para que a leitura seja rápida. Vamos, então, uma conexão arte e literatura. Eu trouxe para vocês aqui esse escritor, Ariano Suassuna. Acredito que vocês talvez conheçam esse escritor. Ele é da Paraíba, né? Ele já faleceu. Então, ele se destacou por seu trabalho como dramaturgo, romancista, ensaísta, poeta, professor e advogado. Olha quantas profissões. Também uma pessoa muito interessada em estudo, né? Como muitos de nós. Desde 1990, ocupou a cadeira 32 da Academia Brasileira de Letras. É autor do livro, acho que teve o livro e também o filme, né? Alto da Compadecida. O romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, em 1971. Arte, segundo Suassuna, arte para mim não é produto de mercado. Podem me chamar de romântico. Arte para mim é missão, vocação e festa. Então, essa é uma fala dele. Então, sobre essa produção, né? Também é uma peça que virou livro, que virou filme, né? O Alto da Compadecida, escrita em 1955 por Suassuna, retoma então elementos do teatro popular encontrados nos autos medievais e da literatura de cordel, exaltando os humildes e sua religiosidade e satirizando os poderosos e os religiosos que se preocupavam apenas com questões materiais. Então, um trabalho de Suassuna. Os textos dele também muitas vezes são abordados em provas, tá? Provas do Enem. Então, um pouquinho sobre esse escritor. Espero que vocês assim, tenham interesse em pesquisar mais. Tem muitos vídeos na internet, né? Da fala dele. Ele gosta de fazer piadas também, então ele é muito inteligente. Certo, pessoal? Então, se vocês quiserem pesquisar mais sobre Suassuna, fica aí a indicação, tá? Conhecer mais sobre esse artista, né? Essa pessoa aí importante aqui na literatura brasileira. Então, vamos voltar ao texto? Vamos para o texto. Trouxe uma enquete para você. Para você, qual o papel do artista na sociedade? Certo? Então, quando a gente fala do artista, não só do artista plástico, né?
aquela pessoa que faz, mas também o que faz teatro, o que faz música, né? O cantor, o músico, o artista de teatro, né? Os autores, também os escritores, enfim, uma infinidade de artistas que nós temos, que todos eles têm uma função na sociedade. Então vai pensando aí qual a função, né? Qual a importância do papel do artista na sociedade. Ao final da aula nós vamos falar um pouquinho, discutir mais sobre isso, mas durante a aula vocês já vão pensando, né? Será que tem importância o papel do artista para a sociedade? Certo? Então vão olhando aí. Vamos voltar aqui para os slides. Essas imagens só para vocês perceberem que há várias manifestações, né, artísticas, como pintura, esculturas, instalações. Então, cada elemento desse aí, o artista ele traz uma reflexão, certo? Ele não faz só por uma questão estética de beleza, mas também para que o espectador, né, faça uma reflexão sobre o tema abordado. Vamos para o primeiro tema, arte pública. Que é arte pública? Está relacionado ao quê? À arte urbana, né? Refere-se à arte em diversos campos e espaços da cidade. Ela não é restrita apenas em galerias de arte, museus. Então, permite o acesso da população, modifica a paisagem urbana de modo permanente ou momentâneo. Representado, então, por meio de monumentos históricos, como esculturas e algumas arquiteturas. Então, estudante, quando nós viajamos aí para outros estados do Brasil, né, somente o litoral, nós vamos ver aí em vários espaços urbanos, várias intervenções, como monumentos históricos. A gente vai visitar esses monumentos, museu, galerias, locais onde fazem, né, exposição de peças, de materiais que tem a ver com a cultura, né, daquela região. Enfim, então a arte urbana está ligada a tudo que a tudo que faz uma intervenção no espaço urbano, que pode ser espaço aberto ou espaço fechado, né, como um museu, por exemplo, ou como uma arquitetura, né, prédios públicos. Então vamos lá, vamos dar continuidade ao texto. Então, estudantes, né, de acordo aos períodos, a sociedade vai avançando, vai havendo o quê? Modificações, constrói-se novas percepções para a apropriação de espaços na cidade, né? Espaço público, vai mudando. Então, nós sabemos que no período colonial houve um estilo de arquitetura, que é a arquitetura europeia, né? Então, a arte pública é qualquer monumento ou obra artística que ocupa espaço público e tem livre acesso à população, como o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco. Eu visitei, eu conheço, que são essas arquiteturas, esses prédios antigos, né? Vamos falar uma linguagem mais simples, prédios antigos. Aqui esses são coloridos, diversas cores, né? Então, é um centro histórico. Então, a cidade, né, os administradores, os governantes, busca proteger, né, esses monumentos aí, porque torna um espaço de visitação, um espaço para as pessoas visitarem, apreciar. Aí, por exemplo, aqui uma arquitetura do período colonial. Aqui uma outra foto do Centro Histórico de Olinda, né? É um conjunto, então, arquitetônico e paisagens tombado pelo IPHAN, em 1968. Então, são edifícios coloniais do século XVI. Harmonizam-se as fachadas de azulejos do século XIX, XVIII e XIX, com as obras neoclássicas. Então, é uma forma de apreciar o objetivo do tombamento, né? Tombar é tornar ali público, né? Um prédio protegido pelo órgão público, no caso aqui é o IPHAN. Então, aqui uma outra, você já conhece também, que é a escadaria de Selarón. Foi uma homenagem ao povo brasileiro, obra
arquitetônica entre os bairros de Santa Teresa e a Lapa, no Rio de Janeiro. Eu também já estive na Lapa, mas quando eu fui lá, acho que não havia ainda esse trabalho, que eu não visitei, mas eu já estive na Lapa, no Rio de Janeiro. E ficava assim, maravilhada, né? Maravilhada, não sei se existe essa palavra, mas com a arquitetura colonial muito linda. Seguindo aqui, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre também Olinda, aqui, patrimônio cultural de Olinda, que são o quê? Os bonecos gigantes, né? Olinda, Ouro Preto e Recife preservam a história da sociedade em seus centros históricos por meio da arquitetura e obras artísticas. Nesse caso aqui, o Carnaval de Olinda, eles fazem essa exposição, né? De bonecos gigantes. Olha aqui das duas imagens aí. Então, a preservação aí do patrimônio cultural. Giro de ideias. Vamos ao giro de ideias. O que eu trouxe para vocês? Né? Sobre muralismo mexicano. Né? Que é um início aí do grafite. Poderíamos dizer que seria o início de prática. Aliás, desde o período renascentista, né? Já havia artistas que faziam murais. Então, há expressões de arte pública vinculadas a ideias políticas, ideológicas, são os movimentos como o muralismo mexicano. Então, é uma pintura em parede relacionada à arte política, associada à Revolução Mexicana. Essa em 1910. Essa obra, acredito que essa obra aqui é desse artista aqui, ó. A Grande Cidade, com o título A Grande Cidade de Tenochtitlan, de Diego Rivera, 1945. Quem é Diego Rivera? É esse rapaz que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, estudante, a pintura, ela denuncia a violência contra a população camponesa, como essa imagem aqui, ó. Mãe Camponesa, de Siqueiros, 1929. Então, a importância perante a situação da fome e a falta de recursos. O objetivo, então, é resgatar a identidade fragilizada pela opressão dos colonizadores. Então, o que nós observamos aí, estudante? Não é? A função do artista, que muitas vezes somente os artistas modernos e contemporâneos, ele usa, né, o seu trabalho para fazer denúncias sociais. Por quê? Porque ele está imerso ali nas questões políticas, econômicas, filosóficas da sociedade. Ele acompanha as transformações da sociedade, né, os fatos que ocorrem na sociedade. Então, é claro que por meio do seu trabalho ele vai buscar o quê? Fazer denúncias, para que o espectador faça uma reflexão sobre aqueles fatos que ocorrem ali na sociedade, como, por exemplo, ali a colonização, como a exploração, né, das pessoas, né, com o trabalho escravo, enfim, a pobreza, muitas vezes, né, que ocorre nas cidades, no campo, enfim. Então, o artista ele sempre vai estar do lado da grande massa, né, da maioria da população. Ele não defende a política, ele não defende o político, o imperador, o monarca, né, aquele que tem o poder. Ele vai sempre defender as questões sociais, né, da população. Então, vamos voltar aqui ao slide e vamos ver mais alguns trabalhos aqui importantes, como Conhecendo o Artista, né? Esse é o Diego Rivera, como eu falei, ele que iniciou esses trabalhos, né, em murais com temas políticos, arte política. Então, os artistas importantes, Diego Rivera, José Clemente e David Alfaro Siqueira, utilizavam o espaço público para ações artísticas, como essas duas obras aqui, ó. Aí eu trouxe uma obra da esposa dele, essa moça aqui, que é uma artista muito famosa, certo? Não trouxe aqui só para homenageá-la, né? Aproveitar que ontem foi o Dia das Mulheres e tal. Então, ó, ela desenvolve trabalhos aí surrealistas, né? Em outro momento falo mais dessa artista. E aqui nós temos o trabalho, né, do esposo dela, Diego. Eles foram casados um período, aí fazendo apelação, né, ou levantando reflexão sobre o domínio aí da população, né, uma questão política. Então, homenageando esses artistas mexicanos com seus trabalhos maravilhosos.
Seguindo aqui, temos um quiz. Vamos para o quiz. A manifestação artística da imagem feita no muro pode ser mais bem classificada como? Essa imagem aqui, estudante, ela pode ser classificada como happening, grafite, intervenção urbana ou performance. Vocês já conhecem algumas dessas, né? Estilo de arte, então grafite, isso mesmo. Então, pinturas feitas em muros, né? A técnica utilizada é a grafite, né? O grafiteiro, né, que se chama de grafiteiro, ele utiliza o quê? Tinta, né, spray, e aí ele faz esses trabalhos magníficos aí, como essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? Então, grafite está correto, né? Letra A. Aliás, todas são letra A, né? Não entendi ali. Enfim, é para vocês observarem o nome, tá? E está correto, grafite. Vamos à segunda questão. A manifestação artística da imagem feita em uma tampa do bueiro pode ser melhor classificada como? Então, aqui nós temos uma imagem que é uma tampa no bueiro. Perceberam aqui essa imagem? Um rosto, uma mão segurando um cigarro. Então, o artista, ele aproveitou aqui, né, esse bueiro, que tem a ver o quê? Parece uma boca, tem olho e um cigarro na mão, né? Então, vamos ver qual é a resposta correta. Então, pode ser, então, melhor classificada como uma intervenção urbana, certo? Então, o correto, uma intervenção urbana. Por quê? Porque ele usou um espaço. Quais reflexões nós podemos fazer sobre essa intervenção urbana aí, estudante? Né? Uma cabeça e uma mão segurando um cigarro e fumaça saindo do bueiro. E que fumar não é nada agradável, né? Nada bom para a saúde. Então, a intenção do artista era essas reflexões do que fumar não é agradável, polui, estraga, né, a saúde. Então, por isso que ele fez essa intervenção aí usando o bueiro. O bueiro é algo que só entra lixo, né? Então, ele aproveitou esse espaço aí e fez essa intervenção. Então, vamos seguir, vamos aos slides, vamos ver o que eu trouxe para vocês. Vamos para o tema 2. Arte urbana, grafite e intervenção urbana. Então, agora vocês vão conhecer o que é uma intervenção urbana. Aqui eu trago uma imagem sobre um grafite feito aí no muro. Então, qual o contexto da arte urbana, né? A gente sabe que sempre ocorre transformações, né, nas décadas, principalmente aqui em 1990. Houve, então, retorno à pintura no circuito da arte internacional e brasileiro, após o fascínio pela fotografia e vídeo. Nos Estados Unidos, ocupou-se muros, vagões de trens abandonados e prédios afastados do centro. Então, esse contexto aí de mudança na sociedade, também os espaços urbanos, muitas vezes abandonados, nós observamos muito isso, né? Muros com pichação, muros abandonados. Então, os artistas achou um campo para atuar. Vamos ver o que eles fizeram? Olha aqui, começaram a transformar esse espaço de pichação, no qual polui ali a parede, o espaço urbano, para fazer algo, né, mais agradável, como aqui, ó, Eduardo Cobra, que é um dos principais nomes de artistas urbanos brasileiros, que leva os trabalhos de ruas a galerias do mundo inteiro. Então, o que nós observamos aí, estudantes? Né? Um trabalho que começou ali em muros, né, de prédios abandonados, muros de casas. É claro que o artista sempre vai pedir permissão para fazer esse trabalho, certo? Muitas vezes ele é contratado para fazer esse trabalho, porém, também ele faz por livre e espontânea vontade. E Eduardo Cobra, né, um artista brasileiro, começou aí com trabalhos simples e agora ele é um artista internacional. Os trabalhos dele vai para galerias, né? Ele faz exposição em galerias. Então é importante observar aí essa transformação nos trabalhos artísticos desse brasileiro. Então vamos ver aqui mais alguns trabalhos dele. Então nós podemos observar aqui a diferença, né, de um trabalho com a técnica do grafite e a pichação. Totalmente a mesma intervenção.
porém com objetivos diferentes. Então, estudante, trouxe uma imagem aqui de Porto Velho. Amo Porto Velho. Olha aí, né? Um grafite feito num ponto de ônibus. Então, ó, o grafite, expressão estética de pinturas em paisagens urbanas, que pode ser ilustração, textos, artes gráficas, em vias públicas, postes, muro, calçadas, edifícios, viadutos. O artista é o responsável grafiteiro. Então, a pichação, intervenção em espaço público. Diferencia-se do grafite pelos objetivos e interventores. Então, estudante, você, qualquer um de nós que fizermos, pegar lá uma lata de display e ir num muro público, numa parede ou num muro, e escrever, né, fazer desenhos, coisas sem muitos objetivos, estaremos cometendo um crime, isso mesmo. Na escola nós observamos muito isso, dentro dos banheiros, na sala de aula, os alunos pegam a caneta, escrevem, risca a parede, eles querem fazer desenhos e tal, se manifestar, mas é crime, porque é um prédio público. Para ser considerado como arte ou grafite, é preciso pedir autorização, utilizar de técnicas para isso, desenhar de forma que tem algum objetivo ali, né? Representar algo que faça sentido, não simplesmente, por exemplo, usar palavras, né, de cunho político, ideológico, certo? Nós observamos muito isso na sala de aula, às vezes você não sabe que está cometendo, mas está cometendo um crime, então não faça isso em prédios públicos, né? Sala de aula, os prédios públicos é de todos nós, não é do governo, é nosso, então nós temos que cuidar e preservar. Então, pichação, muitas vezes a intenção é fazer ali atitudes, né, que eu poderia chamar de crime, né? Está fazendo crime, certo? Então vamos dar uma olhada aqui em outras obras que eu trouxe aqui sobre grafites. Vamos lá dar uma olhada nos slides? Vamos ver o que eu trouxe. Então, como eu disse, esse trabalho aqui foi feito no ponto de ônibus, em Porto Velho. Amo PVH. Eu amo, principalmente quando ela está limpa, né? Então, sobre o grafite, o grafite ele passa a ocupar espaço da cidade com exuberância e expressividade. O material utilizado, como eu já falei, é o spray, né? Pelo preço e facilidade da compra, né? E aplicação rápida nos espaços. Então, o contexto histórico é que, a partir de 1990, na Europa e nos Estados Unidos, o grafite passou a ser reconhecido pelo circuito da arte, pelo público em geral. Aqui alguns artistas famosos, né? Reconhecidos internacionalmente. Então, estudante, o grafite permite a democratização dos meios de expressão artísticos. As galerias e museus não seriam os únicos divulgadores da arte. Aqui um outro trabalho, feito em Nova York, em 2010. Foto de grafite de Kenny Scharf. Então, observamos aí, as pessoas param para olhar, observar, né? Com certeza é uma intervenção urbana, porque as pessoas apreciam o trabalho. Então, o artista demonstrava por meio de sua produção o mais importante era a intervenção, a ocupação dos espaços que não estavam destinados à arte, como os espaços da periferia da cidade. Um outro trabalho sem título. É um trabalho feito giz, pastel, oleoso e serigrafia, sobre tela, feito em mural, né? Uma curiosidade, que é um trabalho também do artista Eduardo Cobra, né, fazendo uma intervenção com grafite, orientando aí sobre a importância do uso da máscara em todo o mundo. Aqui fazemos o quê? A reflexão de que todo o mundo estava na mesma condição. Cada máscara tem aí um símbolo, né, de uma nação. Todos nós precisou, né, usar máscara, ainda estamos usando. Então, o trabalho dele homenageando aí.
homenageando não, fazendo reflexão sobre a importância do uso da máscara nesse período aí de pandemia. Vamos conhecer então um pouco mais do artista, já falei sobre ele, os trabalhos dele importantes, né, de algumas pessoas conhecidas. Então aqui a foto dele. Então, ele é pichador artístico, né, ou grafiteiro e muralista, famoso no Brasil e no mundo todo por criar obras que simulam dimensões em que cores e texturas se misturam com retratos de personalidade famosa ou pessoas desconhecidas. Vamos para o terceiro tema, arte contemporânea ou papel do artista. Então, qual é o papel do artista, né, ao desenvolver o seu trabalho? Será que o objetivo é só profissional, né, ganhar dinheiro? Né? Então, o papel dele vai além de ser só um profissional. Ele está imerso nas questões sociais, como eu já falei, dos fatos que ocorrem na sociedade. Então, a criação artística vai estar sempre vinculada às questões reais. O artista contemporâneo, então, ele cria o seu trabalho, mas emergido ali nas questões sociais, senão não faz sentido, né? Pode ser uma pintura plástica, pode ser uma escultura, enfim, arquitetura, design, né, desenhos, tudo está relacionado às questões reais da sociedade. Para quê? Para chamar a atenção das pessoas. Então, ele tem a função de, é claro, ter ali o desenvolvimento da sua atuação profissional, mas, ao mesmo tempo, alinhar, né, as pessoas, né, o seu trabalho, as questões que fazem sentido para a vida das pessoas. Então, vão pensando aí sobre a função, né, o papel do artista, para vocês responderem a enquete ao final da aula. Então, vamos lá ler o texto, vamos ver o que eu trouxe para vocês. Então, estudante, a arte ela se refere ao papel do artista na sociedade como a redefinição dos conceitos artísticos, né? Genialidade e criação. Também vai além do entretenimento, não é só a apreciação o valor estético ou beleza, mas o seu papel é fundamental para o desenvolvimento intelectual, formação de opinião, inclusão social e educação. Olha quantos temas. Ou seja, desenvolver também o senso crítico da sociedade, principalmente dos jovens, né? Então, é uma forma mais incrível de fazer com que as pessoas enxerguem o mundo com uma outra visão. Então, o artista, ele promove o quê? Que nós enxergamos o mundo através do olhar dele. Isso mesmo. É claro que está ali a sua ideologia, a sua visão de mundo, né? Os valores que ele defende. Então, alinhado a isso, né, ele alinha isso à sua criação, ao seu trabalho, e aí promovendo então o senso crítico da sociedade, das pessoas, que as pessoas possam, muitas vezes, fatos, né, estão ocorrendo, seja política, econômica, cultural, e as pessoas não percebem. Por meio do trabalho artístico, é possível então fazer emergir das pessoas, né, essa visão crítica da realidade. Então, vamos voltar aos slides, vamos dar sequência aqui sobre, então, o papel do artista. Então, independente do tipo de arte, seja cinema, música, teatro, circo, literatura, o artista é sempre o protagonista. Isso mesmo, ele é o transmissor de algo extremamente transformador, principalmente aqui no contexto da arte contemporânea. Intensifica muito isso, ou seja, a releitura da história dos povos indígenas, afrodescendentes, dominados, né, durante a colonização. Então, quantos trabalhos, performances, instalações, pinturas, né, trazem aí o contexto da história, né, da colonização aqui no Brasil. Vamos falar da realidade brasileira. Então, eu trouxe aqui esse artista, Eduardo, que
idealizador e proprietário da ATAC, né? Intervenção Urbana, uma empresa especialista em apropriar-se em pontes, viadutos, rios poluídos e represas, parques públicos e terrenos baldios para suas instalações. Vamos ver o que ele faz? Olha o que ele faz aqui, pessoal. Aqui, ó, a arte salva. Ele usou boias e expôs essas boias aí nesse lago aqui próximo, né, a um prédio do governo. Então, às margens do Rio Pinheiros, ele colocou bonecos, aqui nesse caso, né, essa imagem aqui, bonecos atraindo olhares da cidade, no qual o desenvolvimento transformou as águas em esgoto bruto, para chamar a atenção das pessoas sobre a poluição desse rio aqui, Rio Pinheiros. Ele é ganhador de vários prêmios nas artes plásticas contemporâneas, com os novos materiais de diferentes lugares, diferentes linguagens visuais e intervenções. Então, é uma intervenção urbana aqui, tanto esse boneco como as boias ali. Aqui, ó, ele fez exposição também de garrafas PET, né, gigantesca. Então, é preciso, então, reciclar as ideias, reciclar o olhar e a forma como enxergamos a realidade. E, principalmente, reciclar a função da arte na sociedade. Então, ele fez esse trabalho aqui. A arte, então, deve ir além do horizonte, romper fronteiras. Se você tem medo, vista o colete salva-vidas e siga em frente. Foi aquele trabalho anterior. Aqui também nós observamos aqui uma exposição com garrafas de água, né, lixo e um barco, né? Esse trabalho aqui já é de Jaime, A Deriva, com o título A Deriva. Trabalha a questão da água, trilha uma arte desafiadora ao sistema estabelecido, fora dos padrões acadêmicos convencionais. Então, para fazer reflexão, né, sobre o uso da água e a preservação, né, da água. Preservação, ou seja, sanar a poluição da água. Vamos para a enquete. Para você, qual o papel do artista na sociedade? Acredito que vocês tiveram várias informações sobre a importância do papel do artista, né? Seu trabalho são personagens fundamentais e eficazes, que qualquer político de mudança a qualquer política, né, eficazes que qualquer política de mudança são capazes de transmitir. O artista, eles são capazes de transmitir alegria, conhecimento, emoções, né, no cenário mais triste de nossa realidade. Ele transmite reflexão sobre a realidade. Com isso, as formas conseguem se posicionar. As pessoas conseguem se posicionar, conseguem questionar e traduzir seus ideais ideológicos. Então, são alguns dos elementos aí da função, do papel do artista na sociedade. E aqui essas imagens nós observamos aqui, ó, madeiras, exposição de troncos de madeiras, né? Parece isso. Aqui o uso de CDs, que provavelmente são materiais descartáveis, né? Que é jogado na natureza, ó, pode virar uma obra de arte. Então, reutilizar também, né? E diminuir o descarte de lixo na natureza. Esse é o papel do artista, fazer reflexão sobre essas temáticas importantes. Então, vamos para o Hora de Fazer. Sempre temos uma atividade prática. Estudante, é interessante que vocês sempre estejam atentos a essas atividades, que é um momento para criatividade, para você desenvolver sua criatividade, certo? Então, são várias atividades, né, com várias linguagens da arte. Então, eu peço que vocês, uma ou outras, vocês tentem fazer. Pode combinar aí com o professor, que auxiliam vocês na sala de aula, que essas atividades também elas podem ir para atividades da classe, valer pontos, enfim, a organização aí de cada localidade. Porém, eu trago essa indicação de atividade criativa para a gente não ficar só no contexto conceitual, só no teórico, né? Certo? Então, vamos para a prática. Então, vamos ver qual é a atividade prática que eu trouxe para vocês? Eu trouxe aqui um projeto experimental, Patrimônios Culturais e Intervenção Urbana. Então, vocês já sabem o que é uma intervenção urbana. É um trabalho feito no espaço urbano, na cidade,
né? Então, o que vocês podem fazer? Dar um giro aí na cidade, vai fazer uma fotografia de algum patrimônio cultural. Pode ser museu, prédios, histórico, praça, monumentos. Qual o estado desses bens, né? Desses bens? Então, ó, imprima as imagens e faça uma intervenção com texto sobre o que você sente ao ver o estado em que se encontram. Depois pode fazer uma exposição de imagem e textos na escola. Aqui eu trouxe, não fui eu que tirei essa imagem, mas eu trouxe uma imagem do espaço aqui como a Estrada de Ferro Madeira Mamorel. Aqui eu trouxe para dizer que esse espaço está sendo cuidado, eu não vim fazer crítica. Tá? Olha aí as imagens. Houve, então, decoração natalina, né? No ano de 2020. Então, e nós observamos que esse espaço muito já esteve abandonado, pessoal, aqui em Porto Velho. Sei que vocês, quando vêm aqui, visitam, né, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, mas no momento passa por reforma. Então, eu trouxe para, né, também elogiar o trabalho aí da administração pública sobre a preservação desse espaço histórico, né, que faz parte da criação de Porto Velho, né, faz parte aí da história de Porto Velho. Então, muito tem sofrido aí com a inundação, né, com a cheia do rio. Já sabemos que muitas coisas foram perdidas, mas, enfim, a administração pública tem buscado preservar esse espaço para que a gente possa apreciar. Então, a gente não vê a hora da inauguração para que a gente possa ir lá apreciar as imagens do rio e também as máquinas que ainda restam, ainda estão aí para que a gente possa apreciar. Então, voltando para o texto, vamos ver quais são as nossas referências. Então, essa é uma proposta de criação. Você vai ver um espaço público, vai tirar uma foto e vai fazer um texto sobre ela. Está em perfeitas condições ou não? Precisa de reforma, de cuidado, de proteção? Você pode estar fazendo o quê? Uma intervenção urbana e contribuir aí para a melhoria do seu município, da sua localidade. Então, essas são as nossas referências. Espero que vocês tenham apreciado a nossa aula sobre arte urbana. Vocês viram que há várias intervenções, performance, grafite. É possível, então, estudante, vocês observarem que a arte contemporânea ela avançou, né, em vários contextos. Não é mais só aquela arte acadêmica, clássica, pintura, escultura, né, de artistas assim acadêmicos que estudam na academia para desenvolver essas técnicas. Não, o artista ele faz intervenções urbanas, ele faz pintura, ele faz mural, ele aprecia, né, a cidade, ele busca também trazer reflexão para a comunidade, para a sociedade sobre um tema no qual as pessoas podem ali desenvolver o senso crítico. Então o papel do artista é muito importante e tem muita relevância na sociedade, né, na atualidade. Então, estudantes, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero vocês nas próximas aulas. Obrigado pela atenção. Então, até a próxima aula.